A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 9, está escrito: pois o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça, verdade. Precisamos primeiro entender o que é a bondade. O que é a bondade para você? É fazer o bem para aquelas pessoas que te cercam, que estão ao seu derredor? É fazer o bem para a sua família? Ou é ajudar as pessoas que estão ao seu redor, independente do que elas possam lhe dar e possam entregar? A bondade, ela é uma qualidade de quem tem uma alma nobre, uma alma generosa, e está naturalmente inclinado a fazer o bem. E foi esse bem que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Fez por mim, fez por ti, fez por esse irmão que está ao nosso lado. O Senhor Jesus Cristo, ele sempre esteve pronto com a sua benevolência, com a sua benignidade, com a sua magnidade com relação a nós, a ponto de a sua bondade ser tão generosa, ser tão nobre para conosco, que ele sofreu a morte eterna. Ele se entregou como cordeiro mudo, ficou em silêncio, ficou calado perante a religião, perante a política, para que assim os poderes desse mundo pudessem saber que nada pode estar acima do amor de Deus Cristo para conosco. Porém, todavia, entretanto, qual é a bondade que nós temos feito em relação ao que o nosso Senhor, ao que o nosso Salvador, o nosso Deus fez para conosco? Será que temos refletido aquela ação que o Senhor fez para conosco? Será que temos mostrado bondade para o nosso semelhante? Não só com ajuda humanitária, alguém que está com fome a gente dá de comer, alguém que esteja com frio a gente agasalha, alguém que esteja nu a gente veste, alguém que esteja passando dificuldade financeira com a conta de água, a conta de luz, e a gente tenha condições de abençoar pagando essa conta para essa pessoa. A nossa bondade, ela tem que refletir aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor se dispôs a fazer ao nosso favor. A atitude amável de Cristo Jesus tem que refletir nas nossas vidas, a ponto de que possamos entender, possamos compreender que o nosso semelhante precisa, tanto quanto nós, da presença do Senhor Jesus Cristo, da presença do Deus amor na sua vida. E sendo nós gabaritados
porque agora temos conhecimento, temos estudado, temos feito a leitura da palavra, a leitura da Bíblia Sagrada, devemos agir numa atitude, no conceito cortês, de delicadez, para com este próximo, para com esse irmão, a fim de que a bondade que um dia transformou as nossas vidas possa agora transformar a vida dele, possa mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, assim como um dia nós fomos transformados pelo amor de Cristo. Providenciar auxílio aos que precisam, não só de coisas materiais, mas o espiritual, porque uma coisa tem que ser seguida da outra. Eu não posso fazer a bondade de distribuir cestas básicas às pessoas que precisam, se ao mesmo tempo eu não entregar a elas a bondade do amor de Cristo Jesus, manifestada na cruz para conosco. Não tem como você alimentar uma pessoa fisicamente se você não alimentá-la espiritualmente. Não tem como você trajar a ela com vestes se você também não trajá-la com a palavra da salvação, com a palavra do arrependimento. É preciso, é necessário que a nossa beneficência para com o nosso próximo seja semelhante a que o Senhor fez, a que o Senhor realizou quando esteve entre nós. Antes de ir para o céu, nos preparar uma nova morada, uma nova casa. Precisamos ter, de certa forma, uma serventia útil, eficaz na vida do nosso semelhante, na vida do nosso próximo, do nosso irmão. Devemos ter um amparo, tanto físico, material, para esse irmão que precisa, como também o espiritual. O físico, sabemos que trabalhando temos condições de comprar a cesta básica, de comprar roupas, de ajudá-lo com a conta de água, de luz. Todavia, como podemos dar um amparo a essa pessoa no que requisito espiritual, se antes nós não nos preparar espiritualmente, se antes não tivermos condições lógicas, teológicas, fisiológicas para explicar a palavra do Senhor Jesus Cristo? Por isso você não deve ficar preso em um conceito religioso. Por isso você não deve achar que a igreja que você frequenta vai lhe trazer a salvação. Pois o que vai te trazer a salvação, o que vai te fazer você um seguidor do Senhor Jesus Cristo, é quando você colocar em prática na sua vida a leitura da Bíblia Sagrada, o estudo do testamento deixado pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador Jesus Cristo. De que adianta você levar a um tempo religioso o seu dízimo, a sua oferta, fazer o seu sacrifício em prol de uma melhoria que você quer na sua vida, se você não sabe ser bondoso, se você não consegue ser generoso, se você não consegue ter clemência para com as pessoas que estão ao seu redor. E não se iluda achando que ajudando seus pais, ajudando seus irmãos em sangue, que você está fazendo a boa obra, que você não está. O que faz você
Ser bondoso é você servir de auxílio, do bem fazer, de ter complacência, de ter compaixão com aquelas pessoas que muitas das vezes você não conhece, ou que em algum momento da sua vida elas lhe perseguiu, lhe difamou, lhe falou mal de você, não gostava de você, e você agora, no ato de bondade, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve para conosco, você agora tem para com essa pessoa, ajudando a ela de forma física, mas também espiritual. De forma física, mas também espiritual. A fim de que essa pessoa possa entender, possa compreender que a piedade, que o socorro, a filantropia, ela tem que ser algo amparado pelo cristão. A capacidade de ser bondoso, de ajudar as pessoas, é algo que tem que ser aplicado no nosso conceito, na nossa vida, no nosso segmento, naquilo que acreditamos, que é o Senhor Jesus Cristo, é o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, que se encarnou, que se fez carne para morrer, para pagar um preço impagável em favor de nós. E agora, na eficácia da sua palavra, somos fortalecidos, somos convidados a ter a bondade, a ser instruído conforme o seu querer, conforme a sua palavra. Porque muitos religiosos se prendem em templo, se prendem em igreja, e esquece que a sua prisão domiciliar, ela não tem amparo, ela não tem valor, ela não tem vantagem, ela não tem uso se ela não for acompanhado de boas obras, de inspiração divina, de ajuda. Não adianta você ser uma pessoa bondosa se você não tiver o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e praticar aquilo na qual o Senhor Jesus Cristo praticava. Não adianta você ser uma pessoa seguidora do Senhor Jesus Cristo se você também não acompanhar de boa obra, de ajuda humanitária, de serventia, de uso, de utilidade, de valência, de aproveito para as pessoas que precisam, para as pessoas que necessitam. Porque vemos tempos religiosos cada vez maiores, cada vez mais abarrotadas de pessoas em busca de satisfazer, em busca de agradar, em busca de algo pessoal. Porque essas pessoas ainda vivem na maldade da natureza, vivem na ruína humana. Essas pessoas ainda não aprenderam que só o amor é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Fala muito no amor, mas esquece de ser generosos, esquece de amar o seu próximo, esquece de ter a bondade, esquece de ter a benevolência para com o seu semelhante. E quando o Senhor fala que também devemos andar em justiça, o que é a justiça? É a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Ou seja, eu tenho que andar conforme a lei dos homens. O que a lei dos homens diz? É isso que eu tenho que seguir, é isso que eu tenho que obedecer.
mas também eu tenho que andar conforme a lei de Cristo Jesus. E qual é o mandamento que o Senhor deixou para conosco? Amai a Deus acima de todas as coisas e ao nosso semelhante como a nós mesmos. Vemos pessoas que falam que é justa, contudo, a sua maldade sobressai, a sua injustiça é maior do que todo bem que ela possa querer fazer. Quantos irmãos em Cristo nós conhecemos que tem um cargo de chefia numa determinada empresa, mas agem de forma injusta para com seus comandados? Quantas pessoas que têm cargo de chefia, contudo, ela não quer ter amizade com as pessoas comandadas, porque ela acha que a amizade no local de trabalho, a amizade com as pessoas na qual ela comanda é sinal de fraqueza. Isso não passa de uma desculpa esfarrapada que essas pessoas dão para justificar a sua injustiça, para justificar o que elas não fazem, o que é direito, o que é certo. Elas fazem aquilo que é de seu próprio interesse, aquilo que é a sua própria conformidade. Porque essa mesma pessoa que se diz cristã e tem um cargo de chefia numa empresa, quando ela é exposta na sua rigidez com seus comandados, como alguém que é da família dela, a sua postura provavelmente deve mudar. O seu jeito de agir provavelmente deve ser diferente. Porque se trata de alguém se trata de alguém que é carne da sua carne, sangue do seu sangue. Então ela vai agir não conforme o que é direito, mas com a sua maneira de perceber, de avaliar o que é justo, o que é direito. E continuará na sua maldade, continuará fazendo mal às pessoas. Nós não deveremos ser assim, nós não podemos agir assim, nós devemos agir de forma diferente, nós devemos agir de forma justa, conforme a justiça dos homens, conforme a justiça de Cristo Jesus. Reconhecendo o mérito de alguém pela sua capacidade e não pelos nossos interesses. Você acha que é justo? Faz uma autoavaliação pela sua vida. Você acha que a justiça de Cristo, ela reflete na sua vida? Ou simplesmente você opera com injustiça quando só faz aquilo que é do seu interesse, aquilo que é do seu agrado, aquilo que há de satisfazer, aquilo que há de defender os seus próprios interesses, suas próprias vontades? Da mesma forma, é o conceito de verdade. Da mesma forma, é o que a gente pensa. Cada um de nós temos a nossa própria verdade. Mas o que é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim é a verdade que deve imperar, que deve reinar nas nossas vidas, que deve reinar nos nossos conceitos, nas nossas ideias, nos nossos desejos, nas nossas vontades. O Senhor Jesus Cristo é a verdade que nos guia conforme os fatos, a realidade. A fidelidade de Cristo para nós representa a sua relação de amor, de misericórdia, de paz para conosco.
A verdade é o ideal na qual o Senhor Jesus Cristo fez, sendo o princípio, julgando a humanidade conforme a sua ideia, conforme a forma com que Ele nos criou, nos formou. Agindo com sinceridade, com pureza, com intenção. E quando falamos em agir com sinceridade, muitos hoje que se dizem cristão não agem com sinceridade, levam seus dízimos, levam suas ofertas nesses tempos religiosos, porque estão focados em conquistar a sua vida, em conquistar a sua liberdade financeira, e não em ter uma vida reta, uma vida perante, uma vida correta, o Senhor Jesus Cristo. Eles não estão procurando a pureza, porque se estivesse procurando a pureza, ainda que ele fosse prejudicado em algo, ele falaria a verdade, mas não falam. E se como cristão, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, não sou capaz de falar a verdade, que possa prejudicar a minha vida, que possa me trazer um mal, de que eu sou diferenciado daqueles que estão no mundo? Em nada. Se eu não agir com a pureza na qual o Senhor nos ordena, nos manda andar, de nada faz sentido, de nada tem valor eu dizer que sou cristão, eu dizer que ando conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. De nada me vale a pena frequentar templo religioso se a minha capacidade, se o meu querer, se a minha verdade não é a mesma verdade de Cristo Jesus. Precisamos entender o nosso posicionamento, precisamos entender a nossa posição diante do Senhor, para que nós possamos andar na bondade, na justiça, na verdade, não dos homens, mas daquele que nos criou, daquele que nos resgatou, daqueles que nos chamou para esse manifesto, para este chamado, para aquele que nos mandou ir e pregar o Evangelho. Porque se não formos uma pessoa bondosa, se não agimos com verdade, se não agimos com justiça, não pregamos um Evangelho verdadeiro, mas pregamos vãs doutrinas, somos hereges a ensinar um conceito religioso e não apresentar o Senhor Jesus Cristo a uma pessoa que precisa, uma pessoa que foi escolhida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos discipulá-la, ensiná-la a verdade, a bondade, a justiça, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: por isso não sejais insensatos, mas entendei qualquer que seja a vontade do Senhor. Qual que tem sido a vontade de Cristo Jesus para a sua vida? Você já fez essa pergunta? Qual que é o desejo? Qual que é a vontade do Senhor Jesus Cristo para a sua vida? Talvez você está preso num conceito religioso, você está preso numa doutrina que o homem criou, que o homem inventou, e ali você tem se aprisionado, acreditando que a salvação em Cristo Jesus está nesse local, está nesse tempo religioso. Contudo, o Senhor diz que é para você fazer a sua
justiça, a sua bondade, a sua benevolência. Porventura estás tu fazendo, ou estás simplesmente trajado de religioso, trajado de cristão, vivendo no seu próprio mundinho, vivendo conforme as suas próprias vontades, conforme os seus próprios desejos, conforme os seus próprios interesses? Não é as suas práticas religiosidade, não é as suas práticas religiosas, não é a sua religiosidade que vai te aproximar, que vai te fazer você chegar-se mais perto do Senhor. Mas sim o seu interesse em agradar, em satisfazer, em viver a vida de Cristo. O que você tem feito, o que você tem realizado, o que você tem procurado fazer para que o Evangelho de Cristo Jesus seja pregado, seja anunciado? Pegar um jornalzinho na qual você paga, entregar uma pessoa aos domingos, não representa evangelismo. Convidar alguém para visitar a sua seita religiosa não representa o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus consiste na bondade. O Evangelho de Cristo Jesus consiste na justiça. O Evangelho de Cristo Jesus se consiste na verdade. Não a verdade religiosa na qual você vive. Não a verdade religiosa na qual você é praticante, mas a verdade que é Cristo, a bondade que é Cristo, a justiça que é Cristo. Essa deve ser o que pregamos, o que ensinamos, o que instruímos, o que falamos para com as pessoas, a fim de trazê-las a um arrependimento, a fim de trazê-las a uma vida real, uma vida fidedigna, uma vida voltada tão somente para o Senhor Jesus Cristo. De nada vale a pena as práticas religiosas que você vive, se você não tiver bondade, se você não andar na verdade, se você não ter consigo o conceito de justiça. Apontar o pecado, o erro das pessoas não vai lhe tornar uma pessoa justa, mas vai fazer de você um juiz. Dizer que alguém está em pecado e por isso tem sofrido com tal enfermidade não vai fazer você ser uma pessoa verdadeira, pois a verdade consiste em anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, a fim de que as pessoas possam voltar suas vidas totalmente ao Senhor Jesus Cristo e receba na sua vida um manifesto, o chamado que lhe foi preparado, a fim de que ele também possa pregar, possa anunciar as boas novas de Cristo Jesus. A verdade não é a sua seita religiosa que traz a salvação. O que nos traz a salvação é a fé, é a crença totalmente, 100% ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que muitos religiosos cristãos há de perecer, porque escolheram ser devotos de outras pessoas que tiveram representação ou não ao cristianismo. Porque muitos cristãos, pessoas que se dizem cristãos, haverão de se perder, porque a verdade na qual ela vive não é a mesma verdade na qual o Senhor Jesus Cristo nos diz, não é a mesma verdade na qual o Senhor Jesus Cristo
têm nos preparado. Elas têm vivido na mentira, elas têm vivido na falsidade, elas têm vivido no conceito religioso, onde ali ela acredita ter encontrado o Senhor Jesus Cristo. Se ela tivesse de fato tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela saberia que o tempo de habitação do Senhor Jesus Cristo é a nossa mente, é o nosso coração. Portanto, você, eu, nós, de forma individual, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos o local de habitação do Espírito Santo. E sendo assim, devemos agir, devemos atuar de forma complacente, de forma que venhamos a exaltar a grandeza de Cristo Jesus. Venhamos a agir conforme os interesses, não nossos, mas o interesse de Cristo Jesus. Sendo complacente, sendo gentil, sendo amável, sendo generoso para com as pessoas, assim como o Senhor conosco é, assim como o Senhor conosco agiu, assim como o Senhor conosco tem sido, porque mesmo sendo nós cristãos, não estamos imunes ao pecado, mesmo nós sendo pecadores, não estamos imunes a errar, não estamos imunes a não viver conforme o querer, conforme a vontade, o desejo de Cristo sobre as nossas vidas. A verdade é que muitas pessoas religiosas tendem a sofrer, tendem a perecer, porque ela tem amado mais o conceito religioso, ela tem mais amado a busca pelos bens materiais na qual a sua seita religiosa ensina, do que viver totalmente da palavra, viver totalmente do evangelho, viver totalmente daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor determina para nossas vidas. A nossa bondade, a nossa justiça, a nossa verdade, ela tem que ser a mesma na qual o Senhor Jesus Cristo demonstrou. A mesma que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, a fim de que hoje pudéssemos nós verdadeiramente seguir o seu exemplo. E se não estamos agindo assim, é porque em algum momento no passado desviamos da verdade, desviamos da justiça, pois começamos a seguir, começamos a obedecer um conceito religioso, ao invés daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor anela para conosco. O amor de Cristo Jesus, ele não condena o homem ao pecado, pois o homem, só pelas práticas pecaminosas, já está condenado. De que me adianta eu ser um pregador do Evangelho? Do que me adianta eu ser um músico que leva a palavra do Senhor Jesus Cristo através da melodia, se eu, na escuridão da noite, quando estou sozinho, quando eu penso que não tem ninguém ao meu lado, ao meu redor, eu pratico coisas desagradáveis, coisas abomináveis pelo Senhor Jesus Cristo? Quantos líderes religiosos
foram envolvidos na questão do adultério. Por mais que eles venham a público pedir perdão para as pessoas, pedir perdão à sua seita religiosa, pedir perdão para os seus cônjuges, o estrago na qual eles já fizeram no Evangelho, na propagação do Evangelho, é enorme. Ela é sem precedente. Quantas pessoas, quantos líderes religiosos vivem na luxúria, ostentando carros importados, casas em Alphaville, com piscinas semi-olímpicas, fortunas avaliadas em milhões, mas ficam nas redes de televisões chorando, implorando, pedindo pelo amor de Cristo, para que você possa contribuir, para que você possa financiar o que eles chamam de obra de Deus. Mas a verdade é que se aquilo ali fosse obra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo lhe daria condições para que fosse feita, para que se mantesse de pé. Pois você não vai encontrar relato no testamento deixado pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador Jesus Cristo, pessoas que ouviram o Senhor Jesus Cristo ou um dos seus apóstolos, discípulos, que viesse a pedir ofertas, viesse pedir ajuda para manter a obra. Quando você faz a leitura do livro do médico e historiador Lucas, Atos dos Apóstolos, você vai entender que as pessoas de boa vontade, de bons agrado, pegavam as casas, os terrenos, os carros, aquilo que tinha, vendia, pegava esse dinheiro e depositava aos pés dos apóstolos, não para que fosse construído templo religioso, não para que fosse comprada uma rede de televisão, de rádio, emissoras, gravadoras musicais, jornais, revistas. Não. Esse dinheiro era para comprar mantimento, para que todos pudessem viver, para que todos pudessem ser mantidos da mesma forma, de igual modo. É tanto que a igreja primitiva você não vai encontrar ninguém rico. Aquelas pessoas que verdadeiramente entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, a prática de evangelizar, de seguir conforme o orientado pelo Senhor Jesus Cristo, exceto Nicodemos e José de Arimateia, todos os outros vendiam o que tinham para viver em comum acordo. É tanto que José de Arimateia e Nicodemos, eles têm um papel descrito nos evangelhos, mas a obra deles não é vindoura dentro daquilo que possa ser o pregar, o anunciar, o dizer a verdade, o Evangelho de Cristo Jesus. Que possamos, cada um de nós, entender que sustentar líderes religiosos, manter seitas religiosas, não fazem de nós uma pessoa salva em Cristo Jesus. O que faz nós salvos em Cristo Jesus é a nossa entrega, é a nossa dedicação, é a nossa vida, é a nossa comunhão perante o Senhor
Jesus Cristo. É isto que faz, é isto que nos proporciona, é isto que nos mantém, é isso que nos sustenta, de modo que a gente possa viver conforme o querer, conforme a vontade, o desejo de Cristo. Não se iluda com seitas religiosas. Não se perde pelo seu próprio interesse de conquistar uma vida melhor, a independência financeira, a cura dessa enfermidade. Mas lembra do que o Senhor disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Que a graça de Cristo Jesus possa bastar para cada um de nós, a fim de que possamos viver na bondade, na justiça, na verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, vivendo não conforme denominações religiosas, vivendo não conforme uma seita que diz que representar o Senhor Jesus Cristo, mas acumula fortunas, bilhões e bilhões em dinheiro, em patrimônios, e esquece da ajuda humanitária, esquece da bondade que não é feito, pois não faz sentido nenhum eu, sendo cristão, andar em um carro blindado com medo de ser assassinado. Pois que fé é essa que eu tenho? Como eu posso dizer que creio, que acredito no Senhor Jesus Cristo, se eu confio nas forças humanas para poder gerar justiça, para poder gerar a minha proteção? Como posso dizer que sou seguidor, representante do Senhor Jesus Cristo nessa terra, se sou acusado de ser corrupto, porque o meu nome está entrelaçado e o meu nome está relacionado com a política deste mundo? E aquele velho conceito religioso de que devemos ter representantes no Congresso para que os nossos interesses possam ser defendidos, para que a política desse mundo não venha se perverter. Ora, porventura essas seitas religiosas cristãs não têm lido a palavra do Senhor Jesus Cristo? Será que eles ainda não entenderam que de nada adianta eu colocar 1000 deputados estaduais e federais e senadores, até mesmo um presidente da República que se diz ser cristão? Pois eles não podem retardar, eles não podem parar o que foi profetizado, o que foi relatado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo João para este mundo. Não é o nosso representante, por se dizer cristão, que atuará de forma que as coisas que a Bíblia condena, as coisas que o Senhor Jesus Cristo não aprova, não seja aprovado no Congresso Nacional. É preciso, é necessário que a Bíblia se cumpra. E a Bíblia há de se cumprir. De modo que agora estando nós em Cristo, agora estando nós no centro
de joelho, pregando a parábola, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, devemos entender que as profecias contidas na Bíblia para os finais do tempo há de se cumprir, quer acreditamos, quer levantamos políticos para essa questão ou não. Então não desperdice o seu voto, sendo voto de cabresco, voto de ovelha, para agradar o líder da sua seita religiosa, pois o Evangelho de Cristo Jesus, ele há de se cumprir, pois o Evangelho de Cristo Jesus, ele há de se realizar. Então o que devemos fazer é continuar pregando o Evangelho, é continuar mostrando às pessoas, à sociedade, aos religiosos, que a prática do pecado há de nos levar para a morte eterna, pois até o momento só tem uma pessoa que conheceu o que é estar vazio da presença de Deus. Porque muitas religiões têm os seus próprios conceitos sobre o inferno. Mas entenda o que é o inferno. O inferno é o vazio total da presença de Deus. E pasmem, nem mesmo Satanás experimentou ainda o vazio total de Deus. Somente uma pessoa, por amor, por causa da sua bondade, por causa da sua justiça, por causa da sua verdade, experimentou o vazio total de Deus, que é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando foi morto, e a morte dele foi uma morte eterna, para que toda a humanidade, através dele, fosse justificada, para poder adquirir o direito de obter a vida eterna nele. E assim estamos nós aqui hoje, tentando entender qual que é a bondade, qual que é a justiça, qual que é a verdade. Mas precisamos entender que a bondade, a justiça, a verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Assim devemos agir, assim devemos atuar, assim devemos ser, de modo que a nossa vida, o nosso desejo, a nossa vontade seja tão somente em obedecer a palavra, em obedecer o Senhor Jesus Cristo. E obedecer ao Senhor Jesus Cristo não é ser de uma seita religiosa cristã, mas é viver a verdade plena, a verdade absoluta, que é Cristo Jesus, que é pregar, que é anunciar, que é dizer a grandeza que o Senhor representa nas nossas vidas, que o Senhor representa na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que optaram, que decidiram viver não conforme o seu querer, não conforme a sua própria vontade, mas agora conforme o querer, conforme a vontade de Cristo Jesus. Viva a vida, viva conforme a Bíblia, pois
somente sendo fiel, obediente à palavra sagrada, aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou escrito para nós em forma de testamento, é que podemos alcançar a vida eterna. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o seu rosto sobre ti e te dê a paz.